E olha só, pessoal, finalmente, né, parece que saiu aí a conversa, o tal do acordo entre Lula e Trump. Será que eles chegaram num acordo? Acho que não, hein? Tá aqui, né, tá saindo em todos os portais de notícia que na manhã dessa segunda-feira, né, em conversa de aproximadamente 30 minutos, o Lula falou com o Trump, e aí tá falando aqui o G1, né, um portal aqui que é praticamente do Estado. Relembraram a boa química. O petista pediu a retirada do tarifaço. Foi o que falou aqui o Planalto Central sobre essa conversa. Agora nós vamos saber aqui, será que isso vai render alguma coisa? Será que vai dar algum resultado para o Brasil ou não? O Lula está falando que quem que entrou em contato foi o Trump, que o Trump entrou em contato com ele, e não foi o Lula que entrou em contato. Ou seja, pessoal, mais uma vez nós vemos aqui o petista afinando e não indo para cima para poder resolver as coisas, né? E olha só, pessoal, tá falando aqui, ó, o Haddad, olha só, a reunião entre Lula e o Trump foi positiva, segundo o Haddad, né? O Haddad, pessoal, que é o ministro da Fazenda, da Economia, que deveria estar resolvendo esse tipo de coisa, não faz nada para resolver e ainda diz que foi positivo. Positivo o quê? Chegaram a algum acordo? Chegaram a algum combinado? Claro que não, né? Porque, na verdade, o Lula foi convidado para ir até lá e se encontrarem de forma presencial, né? Só que o Lula afinou, né? Naquele encontro ali da ONU, onde eles tiveram um encontro ali, imagine você, pessoal, o homem mais poderoso desse planeta te chama para reunir, para conversar, para você resolver os seus interesses do seu país. E você arrega e volta para trás. Foi exatamente isso que aconteceu. Então tá aqui, em conversa de 30 minutos, eles relembram aí a boa química. Inclusive, eles colocaram até uma nota oficial aqui, né, na imprensa oficial, falando sobre isso, né? Aí tá falando aqui no G1 que o presidente Lula do PT teve um telefonema com Donald Trump, conversaram por 30 minutos, blá, 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 blá. Ou seja, pessoal, eles estão querendo dizer aqui que foi o Lula que se encontrou, que quis a ligação com ele, só que não. Quem entrou em contato foi exatamente o Trump. E aí falam aqui de uma tal de química. Em nota, o Planalto informou que Lula e Trump relembraram a boa química que tiveram em Nova York, né? E olha só, pessoal, é claro, esse encontro, esse telefonema, deveria ter sido mostrado para todo mundo, deveria ter sido gravado e mostrado para todo mundo, porque é de interesse nacional essa conversa aqui. Só que não, eles fizeram as coisas ali, né? Claro, o Lula não fala inglês, né? Então teve um intérprete, e aí falou daqui, falou dali. E acabou, pessoal, acabou que não chegaram a acordo nenhum e o Haddad ainda fala aqui que foi positivo essa ligação. Não chegaram em acordo nenhum e, por final ainda, o Donald Trump falou assim, quem vai tratar disso a partir de agora, quem vai dar sequência nas negociações sobre tarifaço, sobre novas sanções e tudo mais, vai ser o Marco Rubio, o meu secretário principal aqui, e ele vai tratar com o Geraldo Alckmin. Aí ficou o disco por um dígito. Ou seja, mais uma vez nós vemos o Lula aí arregando, né? Indo para trás. Tá aqui, ó. E aí vai falar aqui no portal, na Revista Oeste, fala que o encontro ocorreu depois ali de Washington, né, da ONU. E olha só, o Washington anunciou 50% de tarifa sobre o aço. Vocês se lembram disso, sobre alumínio e outros mais, até sobre o etanol, né? E aí a reunião estava para ser marcada, pessoal, em caráter urgente, justamente para tratar disso aqui, ó, do tarifaço. E aí o Lula poderia ter feito uma videoconferência ali, mostrado para todo o Brasil que ele tem um compromisso mesmo, né, em reduzir os impostos, em reduzir as tarifas, mas não, essa videoconferência foi feita de forma totalmente secreta, assim como também eles querem que seja feito, sabe o quê? O próprio podcast de Jair Bolsonaro, né? O Bolsonaro foi chamado para fazer um podcast, dar uma entrevista e falar sobre a sua situação. E aí o Moraes autorizou, falou, não, pode ir lá, pode fazer o podcast sim. Só que não vai ser ao vivo, como foi todos os outros podcasts que você já viu, inclusive no Flow Podcast, deu mais de 500 mil pessoas online, né? Foi um sucesso geral. Mas não, esse podcast aqui do Bolsonaro, a justiça ali, diz que vai ter que ser gravado e depois eles vão avaliar os trechos que pode ser divulgado. Assim também foi a reunião do Donald Trump ali, que o Haddad diz ser positiva. E olha só, pessoal, por falar em Jair Bolsonaro, essa reunião ali entre Trump e essa ligação entre Trump e Lula
Na verdade, o que eles deveriam debater ali sobre as tarifas, mas por que o Lula não faz isso? Porque o Trump vai questionar ele exatamente isso aqui, ó. Como que está a anistia? Como que está o ex-presidente Jair Bolsonaro? Vocês vão soltá-lo ou não? E aí tá aqui, ó, notícia aqui em primeira mão. O relator do PL da anistia falou em votar o texto, calma, votar o texto na quarta-feira. O que é isso, votar o texto? Seria somente colocar em pauta aquilo que vai estar em questão no futuro, mas ainda não é a votação para falar se vai ter anistia ou não. Ou seja, eles estão embarrigando o negócio, estão empurrando para ver se empurra esse negócio para o ano que vem. Aí o Paulinho da Força, que vocês já conhecem, sabe que ele é camaleão, hora está na esquerda, hora está na direita, hora está no centro, falou que vai fazer na quarta-feira. Mas vocês sabem que tipo de anistia que eles querem colocar. É aquela anistia com a dosimetria apenas. Segundo Temer, Michel Temer, que reapareceu das cinzas, falou, junto com Paulinho da Força, que teria que ser uma anistia com dosimetria. Vamos diminuir a pena dos os condenados aí do 8 de janeiro e também de Jair Bolsonaro, e aí já está de bom tamanho. Só que não, a direita não quer isso, porque isso não serve para nada, né? Quando foi do lado deles lá em 79, aí foi geral, ampla e restrita. Agora eles querem com dosimetria e não vai passar. Mas está aqui o texto, parece que vai ser votado pelo menos o texto na quarta-feira. O Poder 360 trouxe essa notícia. Agora, juntamente com isso, ainda tem o final ainda do julgamento de Jair Bolsonaro, que ainda não terminou. Ele ainda não foi decretada a prisão dele. Essa prisão domiciliar que o Jair Bolsonaro está cumprindo é uma prisão, pessoal, que na verdade é uma medida cautelar, porque nem denúncia na PGR sobre este caso aí dessa prisão domiciliar, nem denúncia teve. Então, algumas pessoas estão falando ali em Brasília que essa autorização aqui de Moraes para que Bolsonaro possa participar desse podcast seria uma armadilha. Seria uma armadilha para justamente colocar o Bolsonaro diante de uma situação onde ele vai falar coisas e aí sim vai poder vir uma denúncia oficial da PGR sobre ele. Inclusive o José Dirceu falou, olha que absurdo, José Dirceu, né, amante do petismo aí, né, amigo de Lula, desde quando Lula era jovem, falou o seguinte, que Bolsonaro não tem condições físicas para poder ir para o regime fechado, para a Papuda, para um regime totalmente fechado. Agora eu te pergunto, o que o José Dirceu sabe e tem que opinar sobre prisão de alguém, sendo que ele mesmo foi condenado a vários e vários anos, vários anos, e não cumpriu também a sua sentença, e agora, né, cumpriu ali, talvez parte ou nem parte disso, né? Porque o judiciário hoje, você já sabe como que funciona no Brasil. E agora falando do Moraes, eu quero que você coloque aqui nos comentários o que você acha sobre essa questão do Alexandre de Moraes ter permitido aí o Bolsonaro ir nesse podcast. Você acha que isso é uma armadilha, isso é uma pegadinha justamente para poder tentar incriminá-lo ou não? Poderia sim ser algo produtivo para, enfim, ele falar aquilo que ele realmente pensa, né? Aí tá aqui, né? O Bolsonaro, na verdade, pessoal, foi convidado para participar do podcast ali do Café com Ferri. Esse Ferri, ele é um empreendedor multimilionário, um investidor, ele tem interesse sim que a direita volte no poder. Pelo menos isso, né? Ele tem interesse. Agora, não se sabe se já foi passado o texto para ele ali das perguntas que ele vai fazer, porque de repente isso aqui pode ser também uma grande pegadinha, ó, faz essa e essa pergunta, e aí o Bolsonaro cai na armadilha, tá tudo gravado, e aí eles têm um álibi para poder de repente até levá-lo para o regime totalmente fechado, que seria aí um absurdo na altura do campeonato. Mas preste atenção, pessoal. Essa questão aqui, uma conversa de 30 minutos, Lula com Trump, não conseguiu resolver em nada. E aí, pediu para retirar o tarifaço? Será que ele teve mesmo a cara de pedir? Eu queria ver, pessoal, eu queria ver essa conversa. Tudo que eu queria ser era um mosquitinho ali para poder ver essa conversa. Vocês se lembram quando o Zelensky, né, o primeiro-ministro ali, o presidente ali da Ucrânia, se reuniu pela primeira vez ali com Donald Trump? Pois é, ele se reuniu com Trump e aí já foi querer colocar o dedão na cara do Trump ali, falar sobre, você tem que ir lá, tem que interferir, você tem que ir no Putin, tem que falar. O Trump o colocou no seu lugar, falou com ele, opa, calma aí, você vem aqui na Casa Branca e quer me dar ordem daquilo que eu tenho que fazer. Aí vocês acham que o Lula
nesse telefonema, se ele foi altivo, se ele foi presunçoso, vocês acham que o Trump ia deixar por menos? Porque está mais do que claro, esse tarifaço, né, que foi aplicado ali pela Casa Branca ao Brasil, foi claro em resposta à perseguição a Jair Bolsonaro e os seus apoiadores. Não tem dúvida disso. E o Lula sabe disso. Então, sabendo disso, o Lula não vai entrar nesse assunto aqui diretamente. Na verdade, pessoal, esse telefonema foi nada mais, nada menos do que uma simples satisfação para a população brasileira e também para o Moraes, né, que está ali com as suas sanções ali, inclusive sobre o seu escritório, né, um escritório bilionário. E aí o Lula precisava de dar uma satisfação para inglês ver, e aí foi lá e fez esse telefonema que não deu em nada, acabou em pizza, e o Haddad ainda me vira e fala ainda que foi produtivo, foi algo altamente positivo. Agora eu quero ver o Marco Rubio e o Geraldo Alckmin, o que eles vão arrumar. A verdade é o seguinte, pessoal, a verdade é que todo esse tarifaço aqui diz respeito a Jair Bolsonaro e aos abusos que têm acontecido ali em Brasília, com a direita principalmente. E o próprio Alexandre de Moraes, que tem interesse nesse telefonema aqui de Lula com Trump, o próprio Alexandre de Moraes, foi feita uma pesquisa, uma análise ali e verificou-se que o escritório da esposa do Alexandre de Moraes, né, o Barsi ali, né, o escritório de advocacia, ele perde nada mais, nada menos do que cerca de 140 milhões de reais só nesses últimos 4 meses do ano, para acabar o ano, por causa dessas sanções, dessas aplicações ali dos Estados Unidos em cima, tanto de Moraes quanto também do escritório ali da esposa do Moraes. Ou seja, aí você para pensar, se eles estão perdendo em 4 meses 140 milhões de reais, o que será que ele não já ganhou nesses outros anos todos aí com esse escritório aberto? Ou seja, o Paulo Figueiredo, né? Paulo Figueiredo que ali está exilado ali nos Estados Unidos, inclusive falou sobre essa situação e ele falou o seguinte, inclusive até o Eduardo Bolsonaro também, falando que o Alexandre de Moraes é bilionário, com B de bola e I de índio, e o poder que ele tem não é só jurídico da caneta e não é só político, tendo também o seu amigo Lula ali na presidência, mas seria sim um poder altamente financeiro por causa desse escritório que gera aí em torno de 30 a 35 milhões por mês. 30 a 35 milhões por mês, o que daria aí em torno uma fortuna, mais de 3 bilhões de reais aí para a família Barsi, né? Isso são as conversas aí extraoficiais que acontecem nos bastidores aí falando sobre o escritório de Alexandre de Moraes, que é concorrente aí do Bolsonaro. E alguns falam até, pessoal, só para terminar aqui com a cereja do bolo, muitos falam que a missão, né, o sonho, o ideal aí de Moraes seria em 2030 concorrer à presidência do Brasil, pessoal. Durma com esse barulho. Você já imaginou? Eu quero que você coloque aqui no Brasil para qual país você vai fugir se isso acontecer, pessoal. Vai para o Uruguai, vai para o Paraguai, para onde você vai. Inclusive a Argentina está muito bom, porque lá eles estão querendo fazer o dólar, né? O Milei está querendo fazer o dólar ficar 1 a 1 com a moeda da Argentina. Se isso acontecer, vai ser excelente. Pessoal, olha que absurdo, né? O Lula se liga ali pro Trump só para poder dar uma satisfação para inglês ver, enquanto isso o Bolsonaro está preso e o Moraes com patrimônio multibilionário e segue o jogo, pessoal, segue o jogo. Agora a presidência do STF mudou, né? Agora nós temos ali ninguém mais, ninguém menos do que justamente o Fachin agora que é o líder, e o Fachin já alfinetou o Barroso, falando que vai fazer tudo diferente, que elogiou alguns pontos da presidência, da última presidência do STF e tal, mas falou assim, queremos fazer tudo diferente. O que será que o Fachin vai aprontar? Será que vai sobrar também para o Jair Bolsonaro? Outro fato interessante também foi que a PGR pediu para o André Mendonça cancelar a denúncia contra Bolsonaro. São coisas que acontecem que você não entende. A PGR até pouco tempo atrás estava na cola, né, do Jair Bolsonaro e dos seus apoiadores. Agora pedindo para o André Mendonça para poder cancelar, dar uma canetada ali, cancelar a denúncia contra o Jair Bolsonaro. Tudo isso, pessoal, nesse circo chamado Brasil. Nós vamos ficando por aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, te convido para se inscrever aqui embaixo,
dá um like nesse vídeo e estamos juntos.